Começou a gravar e agora vou. Todo mundo vendo? Agora? Então tá bom. Sim. Então, assim, o primeiro código, ele é o geral, do que vai falar, né? Vai falar de animais vivos. Então, tudo que é relacionado em relação a animais vivos, ele vai começar com o código 01. Aí aqui, no segundo grupo, ele colocou zero, ele cadastra ali 0101, e aí ele está falando assim, ó, a partir de agora, o 01 representa somente cavalos, assinos e as outras descrições que ele colocou aqui, tá? E a partir daí ele vai discriminando sobre as raças, como que é, e daí vai classificando aí os últimos itens. Qual que é o produto que vocês mais compram ali para a gente conseguir ver a classificação? Que a gente consiga ver agora. Vocês têm algo em mente assim? Trigo? Trigo. Ó, aqui o trigo ele vai começar 10, então ele é classificado como cereais, tá? Então, o 01 ele vai falar de trigo e mistura de trigo com centeio. Aí aqui embaixo ele já começa a colocar ali, ó, trigo duro, aqui, ó, e para que é? 1100 ele vai ser para semeadura. Tem aqui que ele coloca outros. Aí o 9100 também, ele coloca ali que é para semeadura sementeira. Então, aí ele começa aqui com 1002. Então, tudo que é 10, ele vai ser referente a cereais. Aí aqui o 02, ele já tem uma classificação diferente. Então, ele não está fazendo como trigo de mistura de trigo. Aqui ele está falando só de centeio, entendeu? Aí aqui o 10, ele já vai lá mais para... Só que como o trigo é algo mais... acho que não tem muita mistura, né? Então, ele não tem muita classificação. Então, tem outros... Só que tudo que é 10 aqui, ó... Então, aqui, ó, 1004, ele já começa a falar de aveia. 1005, ele começa a falar aqui de milho. E assim vai. Então, só para vocês entenderem que o primeiro grupo, ele vai falar do que é o produto. O segundo, ele vai falar ali o que é, se a gente voltar na classificação aqui. É muita tela, né? Daí... Então, aqui, ó, é o capítulo. Então, é a característica de cada produto mesmo. Daí, no segundo grupo, ele já vai falar da posição, que é o desdobramento da característica de uma mercadoria. No terceiro grupo, é a subposição. Então, da característica de uma mercadoria que identifica o capítulo. E o último é o item, que é a classificação do produto em si, e o subitem, que é a classificação e descrição mais completa de uma mercadoria. Então, quando ele tem todos esses grupos, então quer dizer que ele tem que ser muito bem classificado. Deixa eu pegar um aqui, só para vocês... Ó, quer ver? Ó, o 10 ele está falando já de centeio. O 11 aqui, ele está falando aqui, ó, de produtos de indústria, de moagem, amido de ferro. Aí ele já começa. Tá vendo aqui que ele coloca farinha de trigo ou mistura de trigo. Então, provavelmente deve ser essa a classificação de vocês.
não, que é mais completa, assim, que é trigo mesmo, sabe? Tá vendo que é muitas variações, né? Tem muitas variações. Deixa eu tentar colocar aqui. Se a gente for falar de leite, ele vai colocar aqui leite como laticínio, só que tem muita variação de leite aqui, ó. Então, ele começa como 0,4 e aqui tem mais, né? Não, que é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ir mais devagar, senão... Ele começa aqui como 0,4, então aqui o produto que ele vai falar é sobre leite. Aqui ele já começa a mudar qual que é a característica do leite que a gente está falando. Aqui ele está falando de creme de leite. Então, referente ao creme de leite que ele está falando, é um creme de leite com teor em peso de matérias com gorduras. Aí aqui o 0,10 ele está falando de um creme de leite, mas o leite tem que ser ultra, não sei o que, temperado, e assim vai. E aqui ele coloca aqui qual que é a classificação. Aqui não apareceu, mas ele coloca qual que é o percentual de IPI, sabe? Nessa tabela não apareceu, mas tem ali no finalzinho, se vocês forem baixar, ele vai ter ali um percentual de qual que é o IPI que tem que mencionar na nota fiscal. Tá? Entendido ou ficou confuso? Tá bom? Só para vocês entenderem da onde que vem a NCM e o que é essa classificação. Deixa eu parar aqui. E o que acontece? Sem essa NCM, não tem como você... todo produto tem essa classificação e essa NCM que você vai identificar qual que é o imposto que vai estar no produto, tá? Então, aqui que a gente falou sobre posição, aqui que é aquele exemplo que eu falei. Então, nesse caso aqui do creme de leite, do leite e creme de leite, aqui ele coloca ali a classificação do que ele está falando, né? E no final, quando começa a classificação 2, ele já coloca ali a classificação que não é mais leite e creme de leite, ele já está falando de leite em pó. Então, e daí, quando começa ali no final 10, ele já vai começar a falar de leite integral. Então, cada classificação aí, então tem que estar... Isso dá bastante problema quando é importação. Quando é importação, a classificação ela tem que ser muito correta por causa do imposto. Se tiver alguma classificação errada, pode dar problema, pode parar na alfândega, não pode. Então, tem toda essa parte de documentação que é realmente essa conferência. Quando está aqui, que é produto nacional, você consegue, né, falar com a empresa, com o fornecedor, e ele faz alteração na nota fiscal tranquilamente. Mas quando é importação, e que já a mercadoria já saiu de lá, e parar, então é muito outros custos que acontecem, né? Se ficar parado no porto, a mercadoria. Quando chega a mercadoria no porto, eles conferem toda a documentação, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar em canais, né? Canais verde, canais vermelho, canal amarelo, na importação. Quando faz uma compra em relação a isso, dependendo do canal que cair, se for canal vermelho, além da conferência de toda a mercadoria, ele, no caso, o conferente lá, ele confere também toda a documentação, desde o produto até NCM, até imposto, enfim. Quando está em canal vermelho, a mercadoria chega, confere se está ok a mercadoria e já libera. Então, tem essas questões também que é mais para a parte de importação mesmo. Então, a NCM é de extrema importância para a identificação de cada produto. Imagine que você, comprador, né, compradora, compram vários produtos com NCMs diferentes,
Ou seja, isso que quer dizer que se esses produtos podem ter tributações diferentes. Então, quando você vê lá numa mercadoria que você tem uma quantidade ali de produtos e você vê que tem produtos que não têm IPI, que tá zerado o IPI ou tá com um IPI de 10 e o outro produto de 15, é por isso, porque a NCM é totalmente diferente aí dos produtos. É que uma nota fiscal, mas ficou muito, muito ruim de enxergar aqui. Mas a NCM, ela vem aqui, ó, bem do ladinho aqui da mercadoria, tá? Eu acho que vocês, se todo mundo viu nota fiscal, já observou isso. Sim? Então, tá bom. E aqui é a classificação, né? Quanto que é aqui de IPI, que é essa mercadoria. Nesse caso aqui está escrito canecas com logotipo, então o IPI é 10%. Dúvidas de NCM? Eu só queria uma tabela aqui, deixa eu ver se está aqui a tabela. Queria baixar outra tabela para vocês, que quero mostrar onde que está o percentual do IPI. Vou baixar aqui. Só um pouquinho que ela está aqui. Bom, eu vou achar ela, daí eu mando para vocês depois, tá? É importante vocês saberem também. E aqui, ó, vou mandar esse documento aqui para vocês, que é a estrutura e composição aqui da NCM, que ela explica certinho ó, o sistema de harmonização também. Então, ela é bem completinha aí para vocês identificarem como que funciona a NCM. É importantíssimo vocês saberem isso, tá? Então, por isso que a gente está passando isso aqui no curso. Beleza, vamos lá. Depois que a gente entendeu a NCM, a gente precisa entender sobre finalidade de compra. O que é finalidade de compra? Para que eu vou comprar aquela mercadoria? Então, e a gente precisa identificar se realmente essa mercadoria é para devidos fins que você acha que realmente é. Então, isso também muda totalmente se a empresa vai ter direito aos créditos ou não. Então, é importante a gente saber. Então, existe a mercadoria para revenda, que são produtos adquiridos para comercialização. Então, nesse caso, a NCM cadastrada na entrada, ela tem que ser a mesma NCM na saída. Então, se você compra uma mercadoria, não é o caso de vocês, mas para quem é comerciante que compra mercadoria para revenda, o mesmo NCM que ela deu a entrada da nota, se ela for revender, ela tem que cadastrar o mesmo NCM. Por quê? Porque não vai ter nenhuma alteração, não vai ter nenhuma modificação aí no produto. Aí tem a matéria-prima, né, que são insumos, são materiais que são consumidos
ou integram o produto final na industrialização, na produção, tá? Então, na condição de elemento indispensável à composição, ele está presente fisicamente ou quimicamente no produto final. Então, se você compra lá trigo que vai fazer uma mistura, ele é caracterizado como uma matéria-prima. E isso vai fazer com que ele tenha uma modificação. Então, ele vai entrar com uma NCM e na hora ele vai ter vários produtos que vai fazer aquela composição da industrialização e depois ele vai sair um novo produto. Então, ele não é o mesmo produto, por isso que ele não utiliza a mesma NCM. Então, ele entra com uma NCM e sai totalmente com outra NCM, que daí a contabilidade vê lá qual que é a NCM mais adequada para a emissão da nota fiscal. E tem também a embalagem de apresentação. O que é a embalagem de apresentação? É aquela embalagem que ela é considerada também como um insumo. Por quê? Porque ela faz parte do produto. Não tem como você vender ali um leite sem a caixinha. Não tem como você vender o refrigerante sem a embalagem, né? Ela faz parte, ela é composta do produto. Então, tudo isso, ela também é considerada como um produto, um insumo produtivo, tá? Material de uso e consumo são materiais que não têm, são utilizados ali não tem uma continuação, então ela não vai ter uma industrialização, não vai ter uma modificação, é um material que realmente você compra, utiliza, emitiu a nota fiscal, pagou e tudo certo, não teve uma continuação ali. Então, são materiais que são utilizados mesmo pela empresa para manter a rotina das atividades e não fazem parte aí de uma composição de produto ou de industrialização. Aí, são materiais de consumo mesmo. Existem materiais de limpezas que também são parte ali da industrialização? Depende, se você for uma indústria de limpeza, com certeza você não vai ser só consumo, né? Ela vai fazer parte ali da industrialização de materiais de insumos, tá? Mas no caso de vocês, o que é caracterizado o uso e consumo? Material de limpeza, que você vai utilizar para manutenção da fábrica, material de escritório, então isso vai fazer com que você identifique se você vai ter crédito ou não dessa mercadoria. E a gente vai entender depois como que isso funciona. Ativo imobilizado, o que é? São bens corpóreos, palpáveis, aqueles utilizados para desenvolvimento da atividade que sirvam para atingir seus objetivos. Então, são máquinas, equipamentos, até mesmo o computador que vocês utilizam, eles são considerados como ativo imobilizado. O cálculo de impostos deles é feito totalmente diferente na parte de recuperação de crédito. Por quê? Porque ele tem muito mais tempo de uso, né? A utilização dele, ele tem muito mais tempo que você vai utilizar. Você vai demorar muito tempo para você fazer uma troca de uma máquina. Vai demorar muito tempo para você fazer uma troca de um computador. Então, nesse caso, ele é considerado como ativo imobilizado. Tá bom? Muita gente tem dificuldade de entender o que é ativo imobilizado, o que é consumo. Vocês têm essa dificuldade? Tem alguma coisa que vocês falam assim, não, isso é ativo imobilizado, não, isso aqui é consumo? Não? Isso da parte de informática, anota aí, Carlos. Para passar para o pessoal da TI. Esse do ativo imobilizado aí do material de informática aí, anota aí, que às vezes sempre pede para jogar para consumo, né? Ah, tá. Ah, não, mas isso daí, por exemplo, pelo menos para a gente do Compras, a gente já tem uma classificação, né? É algo que a gente acaba modificando quando eles passam. Mas realmente, é triste. Tem item lá de
vamos dizer assim, vou precisar comprar um HD tanto para o servidor, o HD custa R$ 3.000, eles querem que lança como manutenção, porque simplesmente a troca daquele item. Então, tem momentos que é algo que a gente em si, entre a gente dá risada, mas é preocupante, é preocupante. Na dúvida, pergunta mesmo para contabilidade, né? Mas, assim, móveis, cadeira, mesa, essas coisas, tudo é considerado como ativo imobilizado, tá? Feijão não, né? Ai, desculpa a piada, os caras vão me... Hã? Não entendi. É porque a gente teve um... Olha lá os caras... Feijão? Feijão? Não entendi. Foi isso, né? Feijão, saquinho de feijão. É que tava caro na época. Você não contou isso não, Carlos. Olha, você não fez isso não. Soltei sem Tava querer. jantando aqui, até engasguei. É que a gente teve um jovem aprendiz que ele mobilizou feijão. Nossa, tadinho, mas ele é jovem aprendiz, tá aprendendo? Aí você imagina, aí você imagina a cara da contabilidade a hora que recebeu aquela nota. Nossa. 2 fardos de feijão imobilizado. Acontece. Não foi fardo, foi pacote. Não, mas eram os pacotes, a gente comprava de fardo. Tadinho, mas vocês ensinaram ele depois, né? Quem que tava ensinando ele? Quem que tava ensinando ele, Sabrina? Sabrina! Que isso, Sabrina? Tadinho. Sem contar as 65 notas de outras saídas também, né? Que ele imobilizou tudo. Ele era tipo assim, ele mobilizava o que não era necessário e ele transformava em consumo aquilo que era imobilizado. Nossa. Eram uns contrários. A gente explicava tudo, ensinava. Quando era dificuldade. A Sabrina fez toda uma cartilha para ele, ó, o que é imobilizado? Explicou tudo bonitinho. O que é consumo? Explicou tudo certinho, entendeu? E mesmo assim, ele ia lá e fazia errado. Só que ele fazia errado e ele não perguntava pra gente. Ó, tô lançando isso, 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 como que é? Não. Ele simplesmente lançava, acabou. A gente só sabia que estava errado depois que a contabilidade vinha fazer a cobrança em cima da gente. Ó, por que deixaram ele lançar essa nota? Porque é o trabalho dele. E mesmo assim, tá explicado porque a gente está com outra jovem aprendiz hoje. Não, é isso que eu ia falar. Então quer dizer que ele não está mais lá. Não teve como. Não teve. Aí a questão do feijão é que ficou, pelo menos entre a gente e a turma da contabilidade, ficou meio que essa piada, essa risada que a gente dá de vez em quando. A gente erra alguma coisa e a gente lembra do feijão. Engraçado. Engraçada essa história, gostei. Eu achei meio, né, estranho, mas depois eu vou eu vi sua cara na hora. Agora você imagina a nossa cara a hora que a contabilidade perguntou para viu, feijão agora é imobilizado? A gente sabe que tá caro, mas não é assim. Foi o momento. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, a gente tem essas finalidades de compra, né? Mercadoria para revenda, que não é o caso de vocês. Matéria-prima e insumos, que vocês compram bastante. Embalagem de apresentação, material de uso e consumo. Entrando aqui em matéria-prima e insumos, é isso que vocês vão acreditar, tá? Então, quando se falar de matéria-prima, vocês já sabem que o que tiver de imposto, vocês vão acreditar. Salvo o IPI que vocês não tem a carta lá, né, de isenção. Embalagem de apresentação, vocês também vão acreditar os impostos, tá? Porque ele também é como se faz parte aí da matéria-prima, da modificação ali do produto, faz parte do produto. Então, esse tipo de embalagem, o Etânia que compra a embalagem, né? É essa embalagem que você compra que faz parte do produto, né, Etânia? Essa embalagem você vai acreditar um imposto, tá?
Material de uso e consumo. Material de uso e consumo, em hipótese alguma, você não acredita nenhum imposto. Nesse caso, quando tem diferencial de alíquota, se aplica material de uso e consumo, insumo, material de revenda, não se aplica de FAO. Não se aplica em hipótese alguma. Onde se aplica de FAO? Quando é material de uso e consumo comprado de outro estado, tá? Se você compra do mesmo estado material de uso e consumo, você não acredita e também não paga de FAO, né? O de FAO é o diferencial de alíquota entre os estados. Então, vai ter ali um mapinha mental para vocês, mas eu quero deixar isso bem claro. Por quê? Porque isso pode confundir na hora de vocês fazerem o cálculo de aquisição. Então, é importante estar isso bem claro para vocês. Material de uso e consumo, não acredita de hipótese alguma. Ativo imobilizado. Você acredita os impostos, porém, o cálculo é muito diferenciado, tá? Depende muito de como que vai acreditar, quanto tempo vai durar esse ativo imobilizado. Tem ativo imobilizado que coloca lá tem uma tabela específica para isso, que fala assim, ó, material, máquinas e equipamentos produtivos vai ter aí uma depreciação de 24 meses, 36 meses. Esses créditos, eles são creditados, né, por mês, pouca coisa por mês, até terminar esse período aí de depreciação. Então, assim, é importante vocês, quando vocês forem fazer o cálculo de ativo imobilizado, de creditar isso, pedir ajuda da contabilidade, quanto tempo realmente vai depreciar essa máquina, esse equipamento. Normalmente, informática, se eu não me engano, é 12 meses. Tá? Também 12 meses. É para ser 12 meses, mas às vezes demora 5 anos para trocar a máquina, né? Mas assim, né, em regra geral, ali na tabela que tem, é 12, 24 meses, eu não lembro. Eu tenho essa tabela, eu mando para vocês também. E o cálculo é por mês. Então, assim, tem ali um crédito vamos supor, de 10%, a depreciação ali é 10 meses, você vai recolher esse crédito 1% por mês. Tá? Depende isso. Ativo imobilizado, comprando ativo imobilizado. O que eu preciso considerar? O preço mesmo, né? As condições aí que a gente trabalhou de financiamento, se vale a pena pagar à vista, se vale a pena pagar parcelado, e verificar realmente essa recuperação do crédito. Eu não sei como que é lá, se vocês têm alguma isenção, a não ser o IPI, para a compra de máquina e equipamento, mas vocês compram muito isso? Passam para vocês essa parte de compra de equipamento, a não ser informática, né? Passa bastante. Tanto questão de informática, quanto equipamento de produção, sempre passa por nós. Até um tempo mais era o Etale que ajudava a cuidar, agora sou eu e o Cassiano tomando conta. O que vocês compram de equipamentos da produção? O que precisar, esteira, enfardadeira, paletizadora, tudo. Mais ou menos empilhadeira também? Empilhadeira, paletizadora, tudo que é necessário, seladora, impressora de etiqueta, tudo. Mas esses não tem muito, paleteira não tem muito, assim, acho que é mais consumo, dependendo do valor. É mais as máquinas e equipamentos mesmo que têm maior durabilidade, tá? Isso. Bom, sabendo disso, a gente precisa entender o que é custo de aquisição. Alguém sabe me dizer?
O real valor de compra do produto. Isso. Custo de aquisição é quanto realmente essa mercadoria vai custar para a empresa, calculando frete, impostos e, no final, esse crédito que você tem, né? Uma coisa é você ter o produto, outra coisa realmente é você verificar quanto que custou essa mercadoria para a empresa, independente se você está desembolsando no momento, mas no final lá do mês, no final da contabilidade, quanto que realmente essa mercadoria custou aí para a empresa, tá? Então, no caso aqui de material para revenda, o custo de aquisição das mercadorias, eles serão somados com o custo de transporte, seguro até o estabelecimento da empresa e os tributos devidos na aquisição de importação, entre outros, necessários para a operação. Então, tudo, né, que for de revenda, você realmente é calculado, né? Porque você vai pegar a mercadoria, você vai pagar e depois você vai passar para frente, tá? A mercadoria para industrialização, você precisa calcular o custo de produção dos bens, que vai compreender obrigatoriamente o custo de aquisição da matéria-prima, embalagem, materiais secundários, outros bens e serviços consumíveis no processo produtivo, né? No caso, impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de aquisição. Você vai fazer todo o cálculo, a gente vai fazer todo esse cálculo de quanto que realmente custou essa mercadoria. Qual que é a tabela básica ali para você fazer esse cálculo? É o custo de aquisição, que é o custo da compra, mais o frete, se tiver seguro, mais seguro, ali mais os impostos que não são recuperáveis sobre a aquisição realmente da compra e do frete, e despesas financeiras. Depois você desconta os descontos financeiros, mais os impostos recuperáveis, que vai dar ali o custo total. Opa. Tá sendo muita tecnologia esse negócio aqui para mim. Então, vamos lá, tabelinha. Deixa aqui. Estão conseguindo ver? Para mim está tão diferente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu estava com uma tabela mais simples, mas daí eu quis pegar uma bem bonitinha aqui para vocês. Só um minutinho. Microfone multado. Então, vocês não ouviram o que eu falei? Eu falei que eu tenho uma mini adolescente. A Alessandra não deu uma saída. Então, eu tive que ir lá dar uma mini bronca nela. Mini adolescente de 11 anos. Jogando. Então, vamos lá.
Bom, aqui é a tabelinha que eu falei para vocês do custo de aquisição, e aqui tem um exemplo do custo de aquisição. Nós vamos fazer juntos. O que nós temos aqui? Exemplo de uma empresa comercial que adquiriu uma mercadoria para fins de revenda de um fornecedor industrial do Paraná, com frete FOB, por conta do comprador. Então, esse tipo de simulação a gente vai fazer sempre aqui, tá? Com duas notas fiscais, com frete, para que vocês consigam entender. Então, o que eu tenho aqui? É 19,5, mas eu coloquei 19 aqui para ser mais fácil da gente fazer rápido, mas a gente pode fazer essa alteração. Então, o que eu tenho aqui? Um custo, uma nota fiscal com valor de R$1.000, tá? Eu tenho um IPI aqui de 10%, que dá R$95, um desconto de R$50. E no caso aqui, o ICMS é 19%, 950 de 19% dá 180,50. O valor total da nota fiscal é 1.045, certo? 1.000 mais 95 menos o desconto, o valor total da nota é 1.045. E aqui abaixo eu tenho um frete de R$60. R$60, aqui é como se fosse uma simulação de um CTE, tá? Então, aqui eu tenho R$60, uma base de cálculo de 19% de IPI, que dá aqui 11,40. Meu custo financeiro, o que vai ser? 1.045 mais R$60, que é o frete, que deu 1.155. Certo? E aqui está a minha tabelinha aqui de custo de aquisição. Então, eu tenho aqui. O que eu falo para vocês? É melhor vocês pegarem uma tabelinha dessa, por enquanto, até vocês praticarem, entenderem como que funciona, do que ali tentar fazer no papel. Então, é bom ter uma tabela simples, já coloca ali os valores, ele já vai te dar ali o custo de aquisição. Então, eu tenho aqui o valor total dos produtos, que é R$1.000. R$1.000 aqui. Aí eu tenho aqui um IPI de R$95. O IPI de R$95. Tá vendo que é tirando da nota e colocando na tabela. Frete de R$60. Então, eu tenho frete aqui de R$60. Então, aqui ele já me deu os custos aqui. 1.155, tá? Não tenho seguro, nem não tenho outras despesas. Então, o que eu vou fazer aqui? Aí eu começo a descontar os créditos. Então, eu tenho aqui um desconto de R$50, que eu não descontei aqui eu coloquei aqui o valor total de R$1.000 do produto. Aí eu tenho aqui R$50 de desconto, crédito de ICMS da mercadoria, então, material para revenda, considerei aqui que eu sou uma empresa ou do lucro real ou do lucro presumido, né? O material para revenda. Então, 180,50, eu descontei aqui, e o meu crédito de ICMS é 11,40. Peguei aqui, ó, 11,40, tá? Sempre que você for comprar uma mercadoria que seja para revenda ou para industrialização, como vocês são do lucro real, vocês vão recuperar os créditos. E você, se tiver ali o frete, se tiver destacado, se o frete for de lucro real, lucro presumido, com certeza ele vai destacar essa alíquota de ICMS, tá? Então, você vai conseguir recuperar. Então, você recupera tanto o crédito da mercadoria, quanto o crédito do ICMS, do frete. Não sei se vocês fazem esse acompanhamento de custo de frete na empresa de vocês. Ou se vem a mercadoria e não é calculado. Se vocês não fazem, começam a fazer. Tá? Para saber quanto que vocês estão gastando de frete aí, de compra. Às vezes
às vezes é por conta do fornecedor, às vezes não é transportadora, mas o fornecedor pode estar colocando ali na nota fiscal. Então, tentam incluir uma tabela, não sei se vocês já estão fazendo a tabelinha de vocês, de custo e de redução, começam a colocar isso também. Para quê? Para vocês entenderem quanto de custo que está sendo o frete. Independente do que a gente está falando aqui de crédito desse frete. Porque isso também é um resultado para vocês. Tá? Quanto que vocês conseguem reduzir? Não sei se hoje vocês têm muito custo de frete lá onde trabalhava sempre tinha muito frete, a gente tinha que reduzir muito. E só que assim, a gente acaba não considerando isso, né? Porque vem na CTS, não vem lá, você tem contrato com transportadora e você acaba não enxergando esse custo. Na verdade, é um custo também de compras, tá? No final aqui, nessa simulação, então, eu vou desembolsar o valor de 1.155, mais o meu custo de aquisição, ele vai ser 913,10. Entendeu? Dúvidas? Etanem? Você fez assim? Ficou com dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Não? Sabrina? Essa é a primeira tabela, gente. Dúvidas, por favor. Tranquilo. Canobas? Tranquilo. Então, tá bom. Então, esse é o custo de aquisição. Você desembolsa o valor total ali do custo, tanto da mercadoria como do frete, mas no final, para a empresa, essa mercadoria vai estar custando 913,10. Como ela vai recuperar depois esse valor, daí ali com a contabilidade. Daí o trabalho de vocês já foi feito, tá? Então, é aí que eu quero que vocês entendam, quanto que vocês conseguem aí buscar fornecedores que realmente te dão esse benefício de recuperar esses créditos. Se você estivesse comprando essa mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, você não iria conseguir recuperar nada. Então, é o mesmo. Vocês viram que, mesmo indiretamente, vocês conseguem, mesmo sem pedir desconto, só pelo fato de vocês considerarem um fornecedor que seja do mesmo regime tributário que te dê essa oportunidade, não, esse direito de vocês creditarem esses impostos, indiretamente vocês já estão aí fazendo uma redução para a empresa, já estão trabalhando estrategicamente. Então, esse entendimento de buscar fornecedores que realmente dão direito, te dão esse direito de crédito, já é uma grande estratégia para a empresa. Tá? E é um resultado... Hoje seria mais... Pode falar, desculpa. Eu ia falar que esse também é um resultado da área de compras que vocês precisam mapear. Tá? Mas no nosso caso, como a gente tem praticamente todos os dias que a gente recebe transportadora. Nesse caso aí, considerando essa perca que a gente tem, seria mais viável para a gente tentar negociar um frete FOB ou um frete CIF? Depende da negociação, do valor da mercadoria. Quanto que isso vai representar para vocês na nota fiscal? Porque às vezes é melhor você realmente ter o frete, essa CTE, e recuperar esse crédito depois, do que você acrescentar isso como despesa adicional ou com frete dentro da nota fiscal, e daí você não vai conseguir recuperar. Aí tudo isso você tem que analisar, né? Como que vem essa mercadoria, se a transportadora
provavelmente a transportadora, eles faturam demais, então eles não vão estar ali, só se for um transporte muito pequeno para se encaixar aí no Simples Nacional. Só se for de van, que eu acho que não é o caso de vocês, né? Então, assim, se está comprando uma mercadoria que é do fornecedor de lucro real, lucro presumido, e ele está buscando, se vocês estão buscando transportadora que está vinculado com essa nota e destaca ali o ICMS, você consegue, se for mercadoria para industrialização, né? Você consegue acreditar esses impostos. Aí tem a negociação do valor do frete, daí é diferente, né? Que independente se você se tem o direito de crédito ou não, a negociação pelo menor preço tem que acontecer. Ainda mais se... Essa negociação do frete, no nosso caso ali, é muito difícil, porque é muito frete. Pode considerar aí que a gente recebe em média de 60, 70 caminhões no mês. Então, para você estar parando e negociando tudo isso aí, levaria muito tempo. Na Teria que verdade... ter uma pessoa própria somente para isso, somente para negociação de frete. Normalmente, frete é negociado a contrato. No início do mês, você fecha ali um valor por quilometragem, por peso, por volume, por cubagem. É chato. Nossa, eu peguei essa bucha para mim. É muito chato negociar a frete. Muito chato mesmo. Não peguem, se vocês... Porque é muito cálculo. Cada região ali, no caso, que eu tive que negociar porque era revenda, né? Então, atendia o Brasil inteiro. Então, cada região tinha sua taxa lá. Mas no caso de vocês, seria interessante vocês buscarem, de compra, né? Vocês buscarem um contrato. Tentar fechar ali um valor ali por peso cubado, né? Que é. Hoje, uma vantagem que a gente tem, como a gente tem as filiais, então a gente tem bastante caminhão agregado. É aonde que às vezes a gente acaba deixando de enviar pela transportadora e o próprio caminhão agregado passa e retira. É onde que a gente está conseguindo ter bastante desconto nisso daí, nesse pagamento de frete. Uhum. E vocês falaram que são bem retirados, né? A região Sim. de vocês é bem retirada. Então, tem mais esse agravante, né? Que por mais, eles vão cobrar uma taxa a mais também, porque sai totalmente da rota, tem tudo isso, né? Mas Não, que nas filiais ele tem caminhão que vai toda semana. Então é aonde não atrapalha, que já é caminho. Que daí ele vai carregado com farinha e muito deles já volta com o produto da filial para o próprio moinho. Não, sim. Mas aí vocês têm problema de prazo, né? Acho que você comentou alguma coisa disso. Tem que esperar. Pela transportadora, sim. Uhum. E por isso que alguma coisa a gente já está convertendo pro agregado justamente por isso. Porque caminhão agregado praticamente vem 2, 3 vezes na semana. E já a transportadora não. Então, algum dos fornecedores Mas novos... agregado é como se fosse meio que exclusivo para moinho, né? Seria isso? Isso. Ele já faz serviço somente por moinho daí. Uhum. Não sei quando ele vai carregado e não tem nada para ele trazer, aí ele volta carregado com outro tipo de produto. Mas quando ele já sai, praticamente ele já sai, que já vai e volta já com carga garantida já. Uhum. Tranquilo. É só negociação mesmo.
Só negociação do valor do frete mesmo, mas assim, Sim. se ele emite a CTE, você consegue creditar esse imposto tranquilamente, tá? Mas, assim, verifiquem a possibilidade de vocês estarem mapeando isso também, né? De recuperação de crédito de frete. Não sei se vocês fazem esse controle de quanto que tem de frete, quando vem, mercadoria, enfim. Mas é um resultado para a área de compras também, tá? Mais alguma coisa? Mais querem acrescentar algo? Sabrina, tudo certo? Tá bom. Deixa eu mudar aqui. Bom, a gente falou do IPI, então, recapitulando aqui que o IPI é um imposto federal, então, o presidente aí que estabelece todo, conforme a tabela da NCM, tabela TIP, né? É um imposto sobre produto industrializado, o percentual do IPI está diretamente vinculado com a NCM do produto, as alíquotas do IPI são encontradas na tabela TIP. Quem pode se creditar são empresas do lucro real e lucro presumido. E são produtos relativos à matéria-prima, produtos intermediários, insumos produtivos e material de embalagem. Produtos industrializados, tá? Então, assim, se você comprar uma mercadoria que ela não vai ser industrializada, mesmo que a nota fiscal tiver o IPI, vocês não acreditam, certo? O IPI você só consegue acreditar se realmente for para industrialização essa mercadoria, independente se você é do lucro real, do lucro presumido, enfim, tá? No caso de vocês, se vocês forem utilizarem como é para a indústria, né? A maioria que vocês vão comprar é para industrialização, vocês conseguem recuperar se vocês não tivessem a carta de isenção. Como vocês têm a carta de isenção, vocês mandam a carta e a empresa ela emite a nota fiscal sem até destacar o IPI, certo? Ou não? É isso que acontece, né? Certo, Carlos? Essa eu não sei responder. Nunca tive esse É problema. isso sim. Bastante fornecedores perguntam se a gente é isento. Aí todo ano a gente tem que estar enviando a carta atualizada para eles. Uhum. Que daí eles não destacam IPI, né? Então, daí, todas as notas fiscais, mesmo que tenham IPI, colocam só o ICMS, que não tem como ter a isenção do ICMS, né? Porque é o imposto sobre circulação de mercadoria. Tá? Então, vamos lá calcular. Aqui, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o IPI, tá? O IPI, ali ele vai ali da empresa que vocês estão comprando, né? No caso, não sei que vocês compram direto de usina, não sei. Aí vai para a fábrica de vocês, então aqui ele já está destacado o IPI, entra na indústria com o IPI, no caso de vocês não, né, que vocês têm isenção, depois vai ali para a parte de varejo, do varejo vai para o consumidor. Então, ele vai passando de empresas a empresas e é destacado. Então, é assim que funciona o IPI. E o IPI, ele é calculado fora, né, do valor fora do valor da mercadoria, que a gente vai ver agora. O que eu gosto de explicar para vocês é o seguinte, eu gosto de explicar separadamente o IPI, o ICMS, e depois a gente junta tudo e faz aí um cálculo com todos os impostos, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por ser um imposto, né, de produtos industrializados, ele só é realmente anexado na nota se a mercadoria for industrializada, não tem como, né, sem
ter passado por essa transformação. Certo? Dúvidas até aqui? Vai eu mudar aqui a tela. Bom, material de uso e consumo, o que acontece? Você tem uma mercadoria de R$100, vai ser ali destacado na nota fiscal 10%, você vai, o IPI é R$10, então 100, 10%, R$10, o valor total da nota fiscal é 110. O custo total do produto vai ser R$110. Quando você compra uma mercadoria, você recupera o IPI, tá? Então, vamos considerar aqui que vocês não têm a carta de isenção. Então, vocês compram uma mercadoria por R$100, o IPI é 10%, você calcula o valor do IPI de R$10, o valor total da nota fiscal é R$110. O IPI recuperável é R$10, então você vai ali, o teu custo de produto é R$100. Tá vendo que aqui a mercadoria, o IPI é calculado por fora. Então, você tem R$100, é calculado 10%, é acima do valor da mercadoria, tá? Então, isso é o IPI. Então, quando vocês vê ali uma mercadoria que tem IPI de 15%, vocês vão calcular em cima do valor ali da mercadoria que está na linha ali da nota fiscal, tá? Acompanha aqui. Voltando aqui, que eu gosto de retomar, para a gente ver aqui o ICMS. Retomando aqui o ICMS, então, é um imposto estadual. Cada estado faz a sua regra. Ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. O percentual do ICMS, quem determina são os estados e o Distrito Federal. E a alíquota dos estados são encontradas no site oficial da Secretaria da Fazenda, mas eu vou passar a tabelinha para vocês, aquela tabelinha que eu passei ontem. E quem pode se creditar são empresas do lucro real, lucro presumido. Produtos são relativos à matéria-prima, produtos intermediários, insumos produtivos e material de embalagem. O ICMS se calcula, tem estados que vai calcular ali por fora, e tem estados que vão calcular por dentro. A gente vai entender esses cálculos, tá? Desculpa a minha falta de habilidade nessa CMS. O CMS você calcula por dentro. Então, assim, nesse caso, depois, quando a gente for falar do DIFAL, eu vou explicar para vocês os cálculos por dentro e por fora. Bom, aqui, considerando a compra de um determinado produto,
fornecedor do Paraná para fins de revenda ou industrialização, a alíquota de ICMS é 19%. Caso para esse ano é 19,5%. Qual seria o valor do ICMS e o total da nota fiscal? O valor da mercadoria é R$1.000 e o ICMS a gente está considerando aqui 19%. Tá? Então, você vai fazer 1.000 vezes 19, que vai dar ali o valor do ICMS de R$190. Nesse caso aqui, ó, considerando só o ICMS, vamos supor que você está comprando uma mercadoria de R$1.000 e o crédito seria ali de R$190. Então, você consegue acreditar todo o valor. Então, nesse caso, o valor total de aquisição é R$810, tá? Para uma mercadoria de industrialização. Então, se eu comprasse uma mercadoria, depois a gente vai ver a simulação tanto de duas empresas, de Simples Nacional ou lucro presumido, enfim. Se eu comprasse uma mercadoria de uma empresa de Simples Nacional que fosse um pouquinho mais barato e não soubesse essa informação de crédito de impostos, então, se eu tivesse ali uma mercadoria Simples Nacional de R$900 e de uma empresa de lucro presumido de R$1.000, se você não tiver essa informação, o que você vai considerar? Empresa de menor valor, né? Quando você tem esse conhecimento de que você pode recuperar alguns créditos, o seu pensamento, a sua análise fica muito mais detalhada. Então, você vai conseguir pegar os dois orçamentos, mas vai falar, não, peraí, aqui está mais barato, mas eu preciso fazer o cálculo aqui de quanto realmente fica esse custo de aquisição aqui para a empresa. Então, às vezes, né, quem não tem esse conhecimento pode pegar e dizer, não, por que você escolheu o mais caro? Na verdade, você não escolheu o mais caro, você escolheu aquilo que realmente é mais vantagem para a empresa. Então, esse conhecimento é muito importante. Se eu colocasse aqui também um IPI, se vocês conseguissem recuperar o IPI, se vocês não tivessem essa isenção, com certeza a empresa ia também acreditar muito mais. Então, para a empresa é dinheiro, é muito mais dinheiro, tá? É isso que vocês entendem. Então, recapitulando aqui, vamos lá, quero que vocês participem para não ficar muito monótono essa aula. Isso aí é Etânia. uma coisa que eu tô batendo bastante em cima, porque está acontecendo muito do pessoal destacar na nota uma porcentagem e nesse valor do ICMS ele está com outro valor. Um exemplo, eles destacam 19,5 na nota, porém só acredita 12. Por quê? Não entendi, mas o pessoal da contabilidade? Não, é nota de compras, as mercadorias que eu compro. Você pega a nota fiscal, você vai onde destaca na nota, ela está destacada 19,5. Porém, nesse valor do ICMS aí, você vai somar, igual você falou, 1.000 vezes 19,5%. Na soma que você faz, ele não está 19,5, ele está como 12. O valor está como fosse como 12%. Mas lá na base de cálculo, tá vendo que lá na nota fiscal tem uma base de cálculo de ICMS e o valor do ICMS. Lá no valor do ICMS, tá 12%? Tá 19 no caso. Lá no valor do cálculo, tem que ver isso, porque às vezes, o que acontece? Ele destaca 19, mas pode ter outras despesas aqui, que a base de cálculo seja outro valor. Daí ele considera o que está ali no valor do ICMS, o que está aqui ou na nota fiscal. Ah, entendi. Então, quando amanhã, se você quiser trazer uma nota dessa para a gente fazer juntos,
para entender, eu acho que vai ser importante para vocês. Aí a gente pega casos reais aí e a gente entende como que está essa nota. Porque às vezes, por mais que está lá 19,5, tem que ver o que ele calculou aqui na base de cálculo. O que você vai considerar? O valor que está ali do ICMS mesmo, não o valor que está aqui na mercadoria. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver quem. Quem vai ser o escolhido? Vamos ver se vocês entenderam. Eu quero Canovas. Se eu fizer uma compra aqui de material de uso e consumo nessa nota fiscal que a gente fez agora, a gente vai recuperar esse crédito? Tá me ouvindo? Daí, tô. Daí, no caso, o consumo não vai ter o imposto, certo? Certo. Perfeito. Que mais? Sabrina, se fosse uma mercadoria para imobilizado, como que ficaria? Vai depender do estado, né? Imobilizado, não. Lembra que a gente falou lá das modalidades de compra, que é matéria-prima, insumo, material de uso e consumo e ativo imobilizado. O ativo imobilizado, a gente tem que ver lá o tempo de depreciação. A gente tem uma máquina ali de R$1.000, tem que ver o tempo de depreciação e a gente vai recuperar o percentual por mês. Então, nesse caso, a gente poderia fazer ali o crédito total, mas teria que vincular isso, né? Desmembrar isso para ver quanto que a gente ia recuperar de percentual mensal. Certo? Entendido? Ou ficou alguma dúvida? Não? Deixa eu fazer outra pergunta. Carlos, se você fosse de uma empresa de Simples Nacional e comprando de uma empresa de lucro real, você teria como recuperar esse crédito? Não, Simples Nacional não tem direito a crédito, né? Isso aí. Em hipótese alguma. Isso aí, muito bem. Que mais? Faltou o Etanlen. Vamos ver, Etanlen. Se você está comprando material para... Não, isso vai ficar fácil para você, que você já compra embalagem. Bom, se essa mercadoria aqui tivesse IPI, tivesse também IPI, como que ficaria esse cálculo? Levando em consideração que você tem isenção. Ele não seria destacado, isso? No caso, assim, fosse uma simulação real tua, você está comprando uma mercadoria de R$1.000. E daí está destacado ali o ICMS de 19%. E destacar também o IPI. Como que ficaria essa nota? Você recuperaria esse crédito de ICMS e IPI? Do ICMS somente, não é? Do ICMS, porque você já tem a isenção e ele não vai ser, não vai estar na nota fiscal. Pessoal, dúvidas até aqui, por favor, que a partir de agora a gente vai começar com os cálculos, assim, mais com tudo, né? Envolvendo tudo, tanto o ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Dúvidas? Agora é a hora de tirar as dúvidas. Nada? Canoba, certo? Canoba 5 se escondeu até. Certo. Então tá bom. Então vamos lá. Segundo ponto. Agora a gente vai falar do diferencial de alíquota, tá? O que é o diferencial de alíquota? Significa uma sigla, o DIFAL, né? É uma sigla de diferencial de alíquota do ICMS, que é uma forma de recolhimento do ICMS nas operações interestaduais. O DIFAL, ele só vai acontecer se for mercadoria de uso e consumo e se você comprando de outros estados, tá? Na prática, ao recolher o DIFAL, as empresas não estão pagando mais impostos, mas apenas compartilhando o ICMS devido nas suas operações de venda com outros estados. A gente vai entender isso. O ICMS sobre as vendas são destino a outros estados e passou a ser compartilhado de forma gradual até chegar a 100% em 2019. Então, assim, 2019 que realmente estabeleceu 100% aí o DIFAL. Então, começou lá com 20% de DIFAL, depois 30%, depois 50% e depois foi para 100% em 2019. Então, vocês vão ver que é algo praticamente recente, né? Falando aí de tributos aí na área aí brasileira, é realmente novo. O DIFAL aqui, novamente, né, na entrada de mercadorias de uso e serviço de transporte de outras unidades da federação destinada para uso e consumo ou ativo imobilizado. Esse ativo imobilizado depende, tá? Depende ali do que você vai comprar, então, depende se você não vai recolher o imposto, então, é muito particular, tem que ver o que você está comprando, por isso que eu falo, tem que trabalhar bastante, ter uma comunicação muito bem assertiva com a contabilidade de vocês, para que vocês entendam realmente quanto que vai sair o custo dessa mercadoria, desse ativo imobilizado. Somente existirá diferencial de alíquota ao ser recolhido caso o percentual da alíquota interna ser superior ao da alíquota interestadual. Vocês vão ver que vai ter casos que o ICMS é importação ou o ICMS que você está comprando maior daquilo do que está ali na tabela. Então, realmente, você só vai destacar o DIFAL se for maior. Então, se aqui no Paraná for 19,5 e a mercadoria for destacar ali, vamos supor, 20%, que não vai acontecer, ele falou isso, mas isso não vai acontecer, porque tem o percentual já pré-estabelecido. Então, vocês vão ver que é 12, 7 ou 4%. Então, não tem como ser menos que isso, a não ser que é Manaus, que eu acho que é 7%, se eu não me engano. Certo? Então, cálculo de DIFAL por dentro e por fora. Os estados que adotam o DIFAL por dentro, Alagoas, Bahia, Goiás, são esses estados aqui, no nosso caso, Paraná, ele é o DIFAL por dentro. E os estados, DIFAL por fora, Acre, esses aqui que tem a tabelinha aqui embaixo, tá? Não vou falar todos. Então, tem a diferença lá do DIFAL por dentro e DIFAL por fora. Se vocês fazem o cálculo por fora, lamento dizer que vão ter que mudar o cálculo aí para saber quanto realmente pagam. Como que você faz, Carlos, esse cálculo do DIFAL? Normalmente vejo o destaque da nota e ver
calcula a diferença em relação à alíquota estadual, a nossa, no caso. Então, se veio destacado 12, então eu vou pagar uma diferença de 7,5. Tá? A gente vai entender ali o cálculo. Eu até ia perguntar o que é o por dentro e o por fora. A gente vai entender o por dentro e por fora. Tá? Então, aqui, um resumo para vocês, né? Então, Espírito Santo, estados da região de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sempre vai ser 7%, a alíquota interestadual. Os estados da região Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, os outros estados, vai ser sempre 12%. E a importação é 4%. Então, quando vocês vê alguma mercadoria que é de uso e consumo e está ali uma alíquota de 4%, é porque essa mercadoria é importada. Tá? Então, não falam que não se assustem, não achem que está errado, mas não, se é importação, que isso acontece bastante hoje, né? A maioria das empresas realmente estão importando, então vai vir com uma alíquota aí de 4%. A gente que tem o e-commerce aqui, a maioria das mercadorias vem com 4%. Né? Não sei se a gente comentou com vocês que a gente tem um e-commerce de utensílios de bambu, então vem tudo da China. Então, quando vem tudo 4%. Tá? Só que o nosso é revenda, né? Então, a gente não faz muito esses cálculos de recuperação, tá? Então, a tabela atualizada de 2025, que é a tabela que a gente conversou ontem. Então, tudo que está aqui no cinzas é a alíquota real, né? A alíquota interna. E os outros é 12,7. Então, Rio Grande do Sul é 7, Rio de Janeiro é 7. Depende, né? A Acre para o Rio de Janeiro é 7 e assim vai. Tá? Essa tabelinha aqui é importante vocês terem na mesa de vocês quando vocês forem comprar material para uso e consumo. Um mapinha mental para vocês entenderem aqui, tá? Então, eu estou comprando uma mercadoria. A mercadoria é de uso e consumo? Se sim, você se pergunta, fornecedor é de outro estado? Se sim, tem DIFAL. Mercadoria de uso e consumo, se não for, não tem DIFAL. Se o fornecedor for de outro estado, se o fornecedor for do teu estado, não tem DIFAL, tá? Isso aqui ajuda bastante, porque o pessoal, quando eu dei os outros treinamentos, confundia bastante. Nossa, quando tem? Quando não tem? Então, você sempre se pergunta, é de uso e consumo? É de outro estado? Então, não tem, é de outro estado? Se não for, não tem DIFAL. Se for, daí tem DIFAL. Tá? Fica mais simples para visualizar assim? Legal. Então, agora vamos, né, para o cálculo do DIFAL. Não sei por que sai o negócio aqui. Aqui foi. Não sei aí, mas aqui tá tão frio, gente, tão frio, que eu tô, meu Deus. Aqui tá frio que eu tô quase indo buscar uma coberta. Nossa Senhora, tá frio demais. Não sei ontem, se vocês repararam, eu tava até com o queixo, assim, tremendo de tanto frio que eu passei ontem. Eu busquei a coberta ontem. Não, tá certo. Tem que ficar agasalhado, não vão passar frio, não. Então, vamos lá, Carlos. Bom, aqui
essa tabela aqui vou passar para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então, aqui tá quem que é 7%, quem que é 12% e quem que é 4%. A gente tem aqui uma simulação de uma empresa comercial que adquire o equipamento para uso e consumo de um fornecedor industrial de São Paulo com frete FOB por conta do comprador. Eu sempre coloco assim para vocês estarem no ambiente realmente de compras, tá? Então, a gente tem aqui uma mercadoria de R$1.000, o valor total do produto é R$1.000, porém, a gente tem um valor de PI de R$100, 1.000 mais 100, a base de cálculo vai ser 1.100, tá? Então, Etanem, cadê Etanem? É assim que é feito a base de cálculo do ICMS. Então, mesmo que o IPI seja por fora, ele também entra como base de cálculo do ICMS, tá? Então, o valor total da nota fiscal é 1.100, mas o valor do ICMS é 132. Então, a gente está calculando aqui 12%. Deixa eu só tirar uma dúvida. Deixa eu só tirar uma dúvida, então. Então, o último cálculo realizado é o ICMS em cima. Isso. Porque se a gente tem o total de produtos, aí são as demais bases em cima, frete e desconto, para depois fazer a base de cálculo do ICMS. Exatamente. Exatamente. Se tem uma mercadoria, a gente não vai entrar com ST aqui, tá? Mas se tiver mercadoria que tenha ST, tem mais, aí o ST que calcula como a base de cálculo. Vocês pegam bastante mercadoria com ST, não? Eu não, bem difícil. Ah, então tranquilo. Então tranquilo. E o valor do frete ali é R$60 com a base de cálculo ali de 12%, então tem um percentual, um valor, né, de alíquota de 7,20. De imposto de 7,20. Perdão, que aqui está desconfigurado. Então, aqui tem dois cálculos, tá? O cálculo por dentro e o cálculo aqui por fora. O que é o cálculo por dentro? É você calcular por dentro mesmo a mercadoria. Então, o que você vai fazer primeiro? Pegar o valor da mercadoria 1.100 e você vai multiplicar por 12, que dá aqui os 132. Depois que você fizer isso, Carlos, você vai pegar esse 1.100 e você vai diminuir esse 132. Que é essa mercadoria, esse valor aqui. Vai te dar um valor de 968, certo? 1.100 menos 162. Desse valor de 968, daí que você vai calcular os 19%. Nesse caso aqui, coloquei... Na verdade, era 12, né? Vou pegar a calculadora aqui. Esse caso aqui é 12%. Vamos fazer aqui 12%. Ah, nesse cálculo, entendi. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Você pega o 1.100, multiplica pelo 12%, dá 132. Então, aqui a gente está considerando que você está no Paraná, por isso que tem o de FAO. Então, você está comprando mercadoria de São Paulo, tá? Então, você vai pegar o 1.100 menos o 132, e essa daqui vai ser a sua base de cálculo para você calcular o seu de FAO. Certo? Quer que eu repita? Certo? Vamos lá. Então, você vai pegar o 968 e você vai dividir por 0,81. O que é o 0,81? É 100 menos o 19. Multiplica por 100, fica 0,81. 968 dividido por 0,88 vai dar 1.195,06. Estão acompanhando?
1.195,06 vezes, aí você calcula aqui os 19%. Que no nosso caso agora é 19,5%. Que vai te dar aqui o valor de 226,06. Então, esse é o valor aqui da tua base de cálculos, do teu DIFAL, para você diminuir o valor total aqui do ICMS. Isso aqui é sério. Pergunta. Quer ver que eu vou... Pergunta, Carlos. Não, peraí que me bugou a cabeça agora para entender. Esse ICMS é aquele que eu vou ter que recolher depois. Não é recolher, a gente está falando de DIFAL agora, gente. A gente está falando de DIFAL, mercadoria... Não, recolher não, desculpa. Uso e consumo. É o DIFAL. Não vai recolher nada. É o DIFAL, eu falei errado. Isso, é o DIFAL. Então, assim, vou dividir aqui para vocês entenderem. Primeiro, você vai fazer o cálculo aqui da mercadoria São Paulo. Tá vendo a mercadoria com 12%, certo? São Paulo. Primeira coisa que você faz, multiplica vezes 12, 132. Esse 132 aqui, ele já está aqui. Não precisa nem calcular, mas eu fiz aqui só para você entender. Você vai pegar 1.100 e você vai diminuir esse 132. Certo? Então, você pega aqui 1.100, menos aqui o 132. Vai te dar aqui um valor para a base de cálculo do teu DIFAL. Desses 968, você vai tirar o 0,81. Esse que é por dentro, você não vai tirar o 19% direto. É o 0,81, que é o 100 menos 19. Diferencial percentual. Isso. Aí vai te dar um valor de 1.195,06. Então, 968 dividido por 0,81 vai te dar aqui, ó, 1.195,06. O que você vai fazer? Desse 1.195,06, aí você vai multiplicar pelos 19%. No caso, agora, No caso, agora é 19,5, né? Que é do Paraná. Que vai dar 227,06. Aí você tem o valor do ICMS aqui, né? Do Paraná. E o valor ali, que está aqui na nota fiscal de 132. 227,06 menos 132, que você vai pagar de diferencial de alíquota é 95,06. Isso aqui eu quero que vocês entendam muito bem, tá? Porque é esse cálculo por dentro que vocês vão ter que fazer, que vocês estão no Paraná. Certo? Perfeito. Vamos lá. Feito isso, tem um frete de R$60 da mercadoria. Como eu estou no Paraná, o meu cálculo é por dentro. Então, vai ter que fazer a mesma coisa. 60 vezes 12%, que dá 7,20. Aqui já estava 7,20, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem o cálculo. Então, eu tenho um cálculo. E eu tenho aqui um segundo cálculo, certo? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, 60 vezes 12% que veio a nota fiscal de São Paulo, que é a alíquota que veio destacada na nota, 7,20. Vou pegar esses R$60, vou diminuir 7,20, vai me dar 52,80.
52,80 eu divido por 0,81. O que é esse 0,81? É 100 menos 19. Se fosse aqui, vou colocar 25, que tem uma alíquota de ICMS de um estado que eu ia fazer aqui 100 menos... Opa. Que ia me dar 79,5. O que eu ia fazer? Eu ia dividir aqui por 79,5. Certo? Só para vocês entenderem de onde que vem esse valor aqui de 0,81. Sabrina, Etanley, Canobas. Estão pegando? Sim, tá dando para entender isso. Qualquer coisa a gente retoma, tá, gente? 52 dividido por 0,81, ele vai me dar aqui 65,19. Agora que eu vou tirar aqui os 19%. Então, 65,19, 19%, 12,39. Certo? 12,39 menos 7,20. O meu diferencial de alíquota do frete vai ser 5,19. Querem que eu faça de novo? Não? Amanhã a gente vai fazer alguns cálculos, tá? Então, vou mandar a planilha para vocês, que amanhã a gente vai fazer alguns. Vocês vão fazer esses cálculos aí, para treinar. Hoje é mais a explicação. Tranquilo. Então, eu tenho aqui o meu valor de mercadoria e o meu valor aqui de frete, mais o diferencial de alíquota. Quanto que isso vai me custar? Meu custo de aquisição. Quando eu estou comprando uma mercadoria de uso e consumo, não tenho direito a crédito e eu tenho que pagar o diferencial de alíquota. Então, o valor da mercadoria é R$1.000, o valor do IPI é R$100, o valor do frete R$60. O meu default de consumo ativo 95,06, mais o default de frete 5,19. Então, a mercadoria que eu achei que eu ia pagar 1.160, eu estou pagando 1.225. Então, por causa do diferencial de alíquota, eu estou pagando R$100 a mais. Perfeito. Entenderam por que o custo de aquisição agora? Nem sempre o mais barato é a melhor opção. Então, você precisa realmente entender o custo de aquisição. Uma mercadoria que você achou que estava pagando ali 1.100, às vezes tem fornecedor que ele nem te passa quanto que é de imposto, de IPI. Vocês já pegaram fornecedor que não te falam o valor do IPI, não colocam no orçamento, só colocam o valor da mercadoria? Quando chega a nota, tem IPI, daí que você vai realmente descobrir que tem um imposto. Então, sempre pergunta, quando que você pega o orçamento, no caso de vocês, mesmo que tiver IPI, é isento, não tem problema. Mas, assim, caso vocês forem, né, trabalhar em outra empresa, sempre pergunta. Se tem IPI para colocar todos os impostos realmente na nota fiscal, no orçamento, para vocês conseguirem calcular. Aqui a gente está falando de nota fiscal, mas vocês conseguem fazer esse cálculo antes de efetivar a compra, tá? Antes, pegando o orçamento, vocês conseguem fazer esse cálculo. Não precisa chegar a mercadoria com a nota fiscal para vocês conseguirem fazer esse cálculo. Essa é a intenção, que vocês façam esse cálculo de aquisição antes da compra. Tá? Dúvida da DIFAL, gente. Dúvidas de FAO. De FAO por dentro, que a gente vai fazer agora o de FAO por fora.
Era assim que você fazia o cálculo, Carlos? Eu tô vendo que nem a contabilidade estava fazendo assim. Nossa, não. Vou ter que pegar aquela tabelinha de novo, galera, para dar uma olhada no que eles fizeram de cálculo lá. Mas não foi em cima desse cálculo aqui também, não. Jesus. Eu fiz até uns esboços aqui, meu, mas vou tabelar depois, de novo. Dá uma olhadinha. Como que é feito. Default por fora. Ó, que bonitinho. Se fosse assim, né? Esse aqui é o default por fora, Carlos. Você pega a mercadoria, multiplica por 12, que dá 132. Pega a mercadoria, o valor da mercadoria, multiplica por 19, que é a alíquota do Paraná, 209. Você vai fazer 209 menos 132, pronto. Esse é o valor do TIFAL. Era assim que você fazia? Também não. Não? Também não. Porque, ó, se você pegar. Nossa, gente. Se você pegar. Ai, não, peraí. Calma aí. Eu acho que era isso. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que olhar aquela. Fiquei intrigado. Carlos, você não pegava É que lá 19 daquela menos tabela, 12? cara, a gente faz pelo valor unitário, a gente não faz pelo valor total. Não, E por mas isso no. uma Não, diferença. não dá diferença, Tully. Quando se trata de porcentagem, o resultado final é o mesmo. Esquece. Deixa eu só entender um negócio aqui. Se eu tenho o meu valor de compra, vamos falar que trabalhando em cima dos 1.100. 82,50. Quanto que tá dando aqui, até? O É que por tem que dentro, pegar o quanto, maior e diminuir pelo menor, né? por dentro, quanto que deu? 90. 95,06. Tá errada a tabela do João, galera. Não, é que tem que ver aqui 19,5, né? Eu tô calculando com 19. Não, mas se você Sei lá. colocar 19,5, se trabalhando com 19,5, esse valor tende a aumentar um pouco ainda. Não, de certa forma, continua errado. Ó, vamos fazer aqui. Como que vocês fazem lá? Não, peraí. Simplesmente o cálculo do diferencial da alíquota, um estado para o outro, em cima do valor da compra. Ou seja, se eu tenho uma nota de 1.100, o diferencial de alíquota seria de 7,5, isso seria me geraria um custo de 82,50. Entendeu por que eu falei que está errado? Porque tanto por dentro quanto por fora não faz o sentido. Não, eu não A entendi. gente, Só um pouquinho. Vai aumentar, que é menor. Como que você fazia? Vamos pensar assim, se tratando de São Paulo e Paraná. Eu tenho destacado de 12%, minha alíquota interna é 19,5%. Então, o meu cálculo seria em cima do 7,5%, que é o diferencial, a diferença. Simplesmente o valor da nota pela diferença. É onde daria os 82,50. Então, nossa senhora. Eu tô até com medo daquela tabela de default que eles mandaram esses dias atrás. É que na verdade, você tem que fazer assim, porque de qualquer forma você vai diminuir um pelo outro, né? Sim, como diz, dessa forma que a gente faz, é um jeito bem
complicaço de fazer, mas não gera o valor real. Porque aqui é isso que você vai fazer, ó. Você vai multiplicar o valor da mercadoria, que dá 132, é como se fosse esse por esse, menos, mesmo, entendeu? Uhum. Ai, ai. Só que, assim, ó, tem essas regras que eu falei para vocês. Cadê? Tá. Então, tem essa regra aqui, né? O DIFAL por dentro e o DIFAL por fora. Então, aqui o Paraná, ele tem que fazer o cálculo por dentro. O que foi repassado para a gente, então, foi o DIFAL por fora, galera. Então, vocês estão calculando o DIFAL por fora. Isso Isso. confunde bastante, isso é normal, tá? Isso é normal. Quer dizer, isso não é certo, mas é normal. Normalmente. Bom, é isso que está na regra. Nada, aí tem que ver com a contabilidade, como que tá sendo feito isso, né? De onde que tiraram isso, como que foi. Você fazer esse cálculo não está errado, porque você está diminuindo um pelo outro, isso é normal. No final é a mesma coisa. Porém, você tem que utilizar aquele cálculo que eu passei lá, né? Porém, não se enquadra na regra do nosso estado. Exatamente. Não. Já vamos pontuar isso amanhã. Na verdade, eu não sei nem se eu pontuo isso, porque aí a bendita da tabela de default vai estar aumentada. Vai. Nossa Senhora. Só ver um negócio aqui. Bom, existe uma lei Candir, não sei se vocês já ouviram falar. A lei Candir, ela estabelece todas as regras em relação ao ICMS. A princípio, eu não sei se mudou, posso pesquisar, mas do jeito que eu estudo isso, não. Não, eu creio que não. Não, eu creio que não. Eu creio que é assim. É que nem a gente disse aqui desde o começo. O default era algo que até então não era calcular, não se apresentava esse resultado final. Eu creio que eles estão vendo isso, primeiramente agora, de uma forma crua. Então, para a gente que está tendo agora essa visão, até compensa chegar lá e falar, ó, deixa a gente ver de que forma vocês estão calculando isso nos finalmente, para poder estar entendendo se está certo ou não. Que nem a gente disse, começou agora, então é melhor corrigir agora do que lá na frente. Uhum. Deixa eu só pesquisar aqui na. Ó, né, para ver que eu não estou falando. É isso mesmo que eu falei para vocês. É exatamente isso que eu falei para vocês, que eu estou passando para vocês. Então, tenho certeza que eu estou passando para vocês está correto. Tá? Depois a gente vê isso lá dentro. Pode pesquisar. Então, nós estamos no Paraná, então, os estados que adotam de FAO por dentro, tá? Uhum. É exatamente assim. Eu posso até depois passar a tabela para vocês discutirem lá e ver como é que é, mas é exatamente desse jeitinho mesmo que eu passei para vocês. Não tem nada. Não, como diz, não se preocupe. Amanhã eu vou chegar e só vou fazer uma pergunta, viu? Não, daqui a pouco eu falei, não, como assim? Não faz. O cálculo de default que a gente está fazendo é por dentro ou por fora? Vamos ver o que eles falam. Entendeu? É como eu disse, às vezes eles estão tratando de uma forma crua num primeiro momento, para apresentar um resultado visível. Mas
A única coisa que eu falo assim, né? Assim, gente, ontem eu vi no curso lá que aqui no Paraná a gente tem que fazer o cálculo por dentro. Vocês sabem como é que é isso? Que por dentro e por fora? Não falar que você está fazendo errado, né? Não entregar assim. Uhum. Eu fiquei em dúvida. A gente está fazendo por dentro e por fora. E aqui no Paraná foi falado no curso que é por dentro. Só para ver o que eles falam. Daí eles vão eles vão correr atrás e vão pesquisar, e depois vão passar para vocês. Uhum. Não, amanhã eu já verifico isso. Vai brigar lá, né, Carlos? Ah! Como assim vocês fizeram fazer errado até agora? Chega lá, tô comprando tudo errado porque vocês não me ensinaram certo, gente. Que absurdo. Achei que eu tava economizando, tô perdendo 10, quase, olha, de 5 a 10% em cima do valor final. Triste. Então tá. E por dentro, o que é? Você vai diminuir, né, uma alíquota pela outra. Por fora. Eu prefiro fazer assim, né, para você já ter o valor e já colocar ali na tabela para saber o teu custo de aquisição, já saber quanto que realmente você vai pagar ali de default, tá? Mas vocês podem fazer por percentual, sem problema nenhum. E o cálculo por fora é isso, você vai calcular por fora mesmo, 1.100 vezes 12 dá 132, 1.100 vezes 19,5 no caso agora, 200 aqui 19, 209, que daí vai ser 209 menos 132, que é o valor de R$ 77,00. E no frete, mesma coisa, que vai ser R$ 4,20, tá? Aqui a gente faz o custo de aquisição, que é o valor da mercadoria, mais IPI, mais o frete, que o default de consumo vai dar 77, que é esse valor aqui que é da mercadoria, e o default de frete 4,20. Valor total de aquisição 1.241,20. Tá vendo que aqui, ó, o cálculo por fora dá menos que o cálculo por dentro. Paraná, por dentro. A princípio parece difícil assim, mas depois que você pega, é rapidinho de fazer, tá? Dúvidas até agora? A gente foi só até o default, tá, gente? Amanhã a gente... Dúvidas, sugestões, comentários? Canobas, Etanem, Sabrina, como que ficou para vocês? Amanhã a gente faz mais cálculos do default, mas hoje eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram entender. Ficou confuso? Qualquer coisa depois, o Carlos, envia a tabela para ela dar uma olhada. Às vezes ela analisando, ela fazendo as contas por lá, às vezes ela pode, caso esteja errada, ela pode identificar o erro daí. Não, eu já verifiquei aqui. É bem o que a gente estava falando. É que no cálculo dela, na tabela dela, ela estava considerando 19, por isso meu valor batia diferente. Mas quando eu considerei 19,5, em cima de 1.100 dá 214,50. Quando você fazia a subtração do diferencial dos 12% de ICMS, você tem os 82,50. Aí bate com a tabela, entendeu? Então, o que acontece? A nossa tabela está calculando por fora, em vez de calcular por dentro. Realmente, não é que... não está errado, está errado para o nosso estado, entendeu? Está errado para o nosso estado. Por isso que não bateu a conversa. Mas me assustei nessa, que até então também não sabia que tinha por dentro, por fora, e eu vi que eu estava por fora. Literalmente por fora, né? Nossa Senhora. Por fora do imposto, por fora... Não, mas assim... Chegar amanhã pro João e perguntar para ele
qual que é a diferença do por dentro e por fora. Ou porque ele apresentou para nós por fora. E não as duas opções. Vamos tirar essa dúvida, né? Vamos conversar, vamos ver Vai o que tem algo diferente também que tem que ser por fora, sabe? Como eu falei para vocês, né? Cada empresa tem sua particularidade. A princípio, pelas regras, o Estado do Paraná é por dentro que faz o cálculo. Mas, né, vai que tem algo diferente lá, não tem como saber. Canovas, ficou claro? Ficou até claro. Eu vou falar bem a verdade. Cálculo não é minha praia, não. Você tem que saber cálculo, você está na área de compras, rapaz. Não entra na cabeça. Tem que fazer cálculo. Então, você fica só na negociação. Sabrina, tudo certo? Sabrina travou? Travou, né? Travou a imagem dela, congelou com o frio. Então, assim, ó, diferencial de alíquota de FAO é para produtos de material de uso e consumo. E tem aquela tabela que eu vou passar para vocês, que tem certinho lá quais são os percentual de ICMS interno e interestadual, tá? Via de regra, assim, não vai fugir você comprar uma mercadoria fora do estado ou vai vir com 12, 7 ou 4%, tá? Internamente vai ser a alíquota do estado mesmo, que se você comprar ali no Paraná, vai ser 19,5%, tá? Pessoal, encerramos por aqui. Espero que ficou claro para vocês. Eu sei que a parte tributária de imposto é um pouquinho mais pesadinha aí para gente que não vê, que não costuma trabalhar com isso. Mas agora com os cálculos eu acredito que vai ficar mais simples, mais fácil de vocês entenderem. O que eu quero, assim, que vocês prestem bastante atenção nessas 3 estratégias mesmo, né? É você saber os regimes tributários, saber a modalidade de compra, para que você está comprando, se é imobilizado, se é industrialização, se é material de uso e consumo, e os impostos que incidem sobre compras. Então, ICMS, IPI, PIS, COFINS. No caso do IPI de vocês têm a suspensão do IPI, mas é importante vocês entenderem como isso funciona, tá? Então, é isso que o comprador precisa saber em relação à tributação. Como que vai acreditar, onde que vai utilizar, isso daí, não se preocupe, tá? É lá a contabilidade que tem que se preocupar. Aqui vocês têm que se preocupar com o custo de aquisição, para que vocês estão comprando e quanto que essa mercadoria realmente, quanto que você está conseguindo identificar, ser estratégico para comprar uma mercadoria que dê benefícios para a empresa depois. E isso daí é resultado para a área de compras, tá? Mesmo que você consiga, isso é resultado. Você fala que você buscou fornecedores que dão benefícios para a empresa, que conseguem aí te dar o direito de creditar imposto, isso daí é ganho que a área de compras está dando para a empresa, é dinheiro para a empresa mesmo. Então, tudo isso tem que planilhar, tem que mostrar. Vocês mostrem esses resultados, hein? Depois eu quero ver vocês falando, conseguimos reduzir tanto, conseguindo creditar tanto de imposto. Todo mundo lá com um salário lá alto. Depois. Certo? Finalizamos? Algo a acrescentar? Comentários. Eu gosto de comentários depois da aula. Vamos. Hoje vocês ficaram bem quietinhos. Oi, Tully. Eu até puxei aquela primeira tabela que ele passou pra gente. Lembra que eu corrigi ela? Sim. Que ele tinha verificado a posição de célula errada para estar fazendo o cálculo. Realmente, ele passou errado. Desde aquela que já estava errada, até depois da correção, é o cálculo por fora, não é por dentro.
Amanhã a gente senta com ele lá e tenta entender. Se tem alguma especificação, alguma singularidade que fez ele calcular por dentro, por fora. Mas é isso aí. Já, tá vendo? Já abriu mais uma janela na nossa mente, mas... Gostaram? Muito bom. Então tá bom. Gostei. Pelo menos para mim, assim, o Canobas que tá usando mais, é bem essencial, já ajuda bastante. Né? Então, já é um ponto para a gente estar, mais um ponto para a gente correr atrás, Canobas. Perguntar, verificar o que está acontecendo e mostrar que a gente está querendo fazer as coisas lá mudarem. Verdade. E se tiver alguma coisa que vocês tenham dúvidas aqui de todo o material que eu estou passando para vocês, podem questionar, tá? Eu busco, pesquiso e trago informações corretas para vocês. Tá bom? Porque essa parte tributária é muita coisa mesmo. Depois, na sexta-feira, estou preparando uma aula para vocês da reforma tributária. Vocês vão ver, é mais um boom assim na cabeça de vocês que vai virar. Beleza. Fechamos? Etânia, quer comentar algo? Não, tá tudo tranquilo. Sei como tá sendo novo para mim aqui, para todos aí também, então como se diz, é um outro desafio que a gente está seguindo aí. Tá bom. Então, vamos tentar cair em cima para tentar aprender o máximo. Isso aí. E é muito bom vocês saberem tributação. É um diferencial no currículo de vocês, assim, gigantesco. Hoje, as empresas, né, claro que, né, vocês não estão pretendendo sair da Moinho, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, que vão agregar ali a carreira de vocês, e colocar isso no currículo, e colocar isso como um diferencial, é muito importante. Vai ser muito bom para vocês. Tá bom? Então, finalizamos. Muito obrigada pela paciência de vocês. E nos vemos amanhã no nosso bate-horário, bate-local. Tá bom? Ok. Tchau, até mais. Boa noite, Boa galera. noite. Boa noite, bom descanso. Para todos.